vídeo eu vou falar sobre relacionamento. E se você tá querendo viver um relacionamento amoroso de verdade, ou se você tá querendo melhorar o relacionamento que você você vê que as coisas não estão indo muito bem e você quer que isso se acerte, fica aqui que eu vou te falar algumas questões, mas principalmente para quem tá querendo conquistar um relacionamento amoroso. Lembrando que aqui é uma introdução, tem muito conteúdo sobre esse assunto, não cabe tudo num vídeo só. E no final eu vou trazer uma solução aí para poder resolver essas questões aí e poder ter uma oportunidade maior de viver um relacionamento amoroso verdadeiro, com amor mesmo, de verdade. Hoje eu vivo um relacionamento muito feliz, tá? Eu e meu marido, tô muito feliz, tô vendo uma das fases mais loucas da minha vida, que eu acabei de ter minha filha. E esse era o meu sonho, e eu finalmente estou conseguindo viver isso. E eu tive que passar por um processo, e é esse processo que eu vou trazer para vocês entenderem mais, né, sobre relacionamento e como você pode conquistar um relacionamento assim, feliz e amoroso, porém, pra você, tá? Esse relacionamento que eu tenho hoje é bom pra mim, pra aquilo que eu queria pra minha vida, e você pode ter um relacionamento que é bom pra você, que traga felicidade pra você. Primeiro ponto aqui que eu vou abordar é em relação aos homens e a forma que a gente enxerga eles hoje em dia, no geral. Muitas mulheres acham que a culpa dos relacionamentos não darem certo é do homem. Ah, é o homem que é safado, ah, é o homem que me deixou, ah, é o homem que não tem responsabilidade, ah, é o homem que não quer, é o homem que quer piranhar, não quer ter compromisso. Tem toda essa visão. E é isso que a gente precisa acabar para começar. Se o homem é tão ruim, se os homens são tão ruins assim, por que a gente vai querer estar com eles? E o homem, ele precisa ser visto com admiração. Então, se a gente já traz toda essa carga dentro da gente, que os homens são ruins, que os homens são horríveis, que os homens só fazem mal, a gente vai transferir isso pro relacionamento e não tem jeito. Chega uma hora que a gente vai jogar isso tudo na pessoa que a gente está começando a conhecer ou que a gente já está se relacionando há algum tempo. E é isso que a gente precisa acabar. Outra questão é que quando a gente vê os homens dessa maneira, a gente vê eles como pessoas ruins, horríveis, que fazem um relacionamento errado, a gente acaba atraindo justamente esse tipo de homem que a gente não quer, a gente atrai para nossa vida por causa do nosso padrão de pensamento a respeito do que os homens são. Então a gente acaba atraindo esse tipo de homem, esse tipo de situação, e não é isso que a gente quer. Então a gente tem que mudar nossa cabecinha em relação a isso e começar a ver os homens de uma outra maneira. A gente pode ver os homens como, vamos botar aqui algumas qualidades para poder ver os homens de uma maneira diferente, você poder colocar na sua cabeça hoje formas diferentes de olhar os homens. A gente pode ver os homens pelo lado da força, da gentileza que muitas vezes os homens têm com as mulheres, a gentileza de carregar um peso, de pagar uma conta, de elogiar. Então a gente pode olhar os homens dessa forma. E aí você já vai trazer algumas qualidades para começar a olhar para isso e tirar da sua cabeça essa visão dos homens tão ruins. E sobre isso, de entender que os homens não são os únicos responsáveis pelo relacionamento, eu vou te contar aqui uma coisa. No geral, muitas pessoas estão infelizes. Estão com baixa autoestima, estão tristes, estão sem confiança em si mesmos, sem autoconhecimento, sem maturidade. As pessoas estão assim meio que na merda. E o que acontece? As pessoas ou você pode começar a procurar externo a você a felicidade. Você começa a procurar em coisas fora de você a alegria, inclusive em pessoas. Então você encontra uma pessoa, um homem, e você olha pra ele e você vê coisas incríveis. E ele olha pra você e ele vê coisas incríveis, sem saber que você tava mesmo na merda. E você também, sem saber que ele tava na merda. Com pouco tempo, pouquíssimo tempo, minha experiência é 15 dias, você começa a ver que a coisa não é bem assim. Que esse cara não é tão perfeito assim. E ele começa a ver em você a mesma coisa, que você não é tão perfeito assim, até porque a gente atrai pessoas ou parecidas com a gente, ou pessoas para confirmar as crenças que nós temos. Então, se a gente acredita ali que o homem é ruim, que o homem é ruim, né? A gente atrai esse tipo de homem. E aí, ele também tá ali com o sentimento meio confuso, com as coisas meio dando errado, com a autoestima baixa, e ele vai atrair você que também não tá tão legal.
Com o tempo vocês vão perceber que aquela pessoa que você achava que era um imperador afetivo, como diz o Osho, você achava que ele era um imperador, você percebe que na verdade ele é um mendigo. E ele olha pra você e vê ali uma imperatriz e percebe que na verdade você é uma mendiga afetiva. E quando percebe isso, e você percebe isso, você vê que não tem como você se completar com ele, ele não tem como se completar com você, só resta um caminho, que é o caminho da raiva, o caminho de odiar, o caminho de ver um monte de coisa ruim, de só tratar aquela pessoa mal, de ter um monte de confusão, um monte de intriga, e esse relacionamento ou nem engata ou acaba. A segunda questão que a gente enfrenta aí, que normalmente dá ruim nos relacionamentos, é o medo. E eu vou elencar aqui alguns medos que eu já senti e possivelmente você também já sentiu e que te faz ter um comportamento meio bosta, que atrapalha também o início aí do relacionamento principalmente, ou no decorrer do relacionamento, acaba fazendo as coisas não fluírem muito legal. Vamos lá, eu vou pegar aqui minhas anotações para poder falar os medos, tá bom? O medo de não dar certo. Esse é um medo que acompanha ali principalmente o início do relacionamento, mas ele perdura sim se o relacionamento não estiver muito legal, se as coisas não estiverem funcionando muito bem. O medo de não dar certo, ele segue pleno com a gente. É o medo de ser rejeitada. A gente bota muito nosso valor naquilo que as pessoas acham. Na verdade, eu nem gosto muito de usar essa palavra valor. Você tem que se valorizar. Não, você tem que reconhecer o valor que já existe dentro de você. Afinal, você é um ser criado, amado, você foi gerado, você é filho de Deus. Existe em você uma essência divina, então sim, você já é um valor. Você já tem um valor, é inegociável. Você só precisa reconhecê-lo. Perceber que você não precisa ter esse medo, o medo de ser rejeitado. Porque mesmo que aconteça, isso não muda quem você é. Terceiro medo é o medo de ser traído. A gente morre de medo de ser feito de besta, morre de medo de ser feito de trouxa, sem perceber que trouxa mesmo é quem trai. Porque quem trai é que tá com a autoestima baixa, é que tá com os valores invertidos, é que tá todo cagado na vida. Não é você. Então, acho que deu pra entender. Então, medo de ser traída. Medo também, a gente tem um medo ali, eu passei por isso, medo de ser ridicularizado, de não ter as minhas ideias validadas pela pessoa que tá comigo, pela pessoa que eu amo. Então, eu elenquei aí 4 medos. Vou repetir aqui para poder fixar bem na cabecinha. Medo de não dar certo. Medo de ser rejeitada. Medo de ser traída. E medo de ser ridicularizada. Esses são alguns medos. O que acontece é que quando a gente tem esses medos, a gente começa a viver nessa frequência, muitas vezes de coisas que ainda não aconteceram. Então você tá aqui no presente, tá tudo bem, e você começa ali a ter medo, seja por uma conversa, seja por alguma coisa que você viu, você começa a ter medo e a fantasiar situações que ainda não aconteceram, como se fosse para você se preparar para quando acontecer. Esse é o problema. Porque você já espera que algo ruim aconteça, você já começa a vibrar nessa frequência e muitas vezes você atrai isso. E não só atrai, nessa questão da lei da atração, que você atrai uma coisa que você está pensando, que você está sentindo. Você começa também a agir de uma maneira diferente, de uma maneira na defensiva, de uma maneira meio chatinha, cobrando as coisas, investigando, procurando no celular, procurando motivos para ser infeliz. Então, a minha dica é: viva o agora, viva o presente, tá? Se tá tudo bem, deixa tudo bem, não fica procurando motivos para você brigar. Deixa para brigar quando houver motivos claros, reais, concretos, que não sejam frutos da sua encarnação, tá? De coisas que você tá procurando para poder sentir. Não faz isso não, isso acaba com o relacionamento. Tô falando porque eu passei por um relacionamento, não só vários relacionamentos em que isso acontecia, mas teve um assim que eu consegui perceber tudo que eu estava fazendo, tá? Eu pegava, gente, vocês não estão entendendo. Eu futucava assim até a alma da pessoa, todas as coisas antigas, coisas que não tinha nada a ver, coisas que a pessoa não estava comigo. Eu procurava tudo e mais um pouco. Só
só mesmo para reforçar a minha própria infelicidade, dizer que a pessoa era culpada por aquilo. É o clássico, assim, não tenho nada para fazer, vou ficar procurando, caçando pelo em ovo? Faz isso não. Viva o seu relacionamento feliz, plena, sabe? E eu vou te ensinar aqui como é que você não vai ficar com essa sua cabecinha no futuro, nas possibilidades das coisas darem errado, como que para se preparar. Não se prepara, cai de cabeça no relacionamento, vive pleno. Se uma coisa acontecer de ruim, deixa para sofrer uma vez só. Quando você investiga, quando você procura, quando você fica todo afetadinho, você fica vivendo aquele sofrimento várias e várias vezes. E aí tem o último medo, que ele já não tem muito a ver com esse negócio de ficar pensando no futuro, que é o medo de ser ridicularizada. É como se fosse assim, quando a pessoa fala uma coisa, você já fica toda ofendidinha. Porque assim, se a pessoa não concorda com o que você fala, se a pessoa não apoia algum pensamento seu, ou se é alguma coisa mais física, se a pessoa não gostou tanto do seu corte de cabelo, ou da piada que você fez, ou da roupa que você usou, você já fica full pistola, sabe? Chata pra caralho, já brigando. Às vezes a pessoa tá rindo, tá brincando com você, mas seu medo de ser ridicularizado é tão grande que você não consegue curtir aquele momento, você toma tudo como se fosse uma ofensa. Que são algumas soluções, tanto para essa questão de ver os homens como os errados, os problemas, que foi o ponto número 1 que eu elenquei aqui, quanto o segundo ponto, que são os medos que eu abordei, que foram 4 medos. Para você solucionar isso aí na sua vida, não vai ser de um dia para o outro. São crenças de anos, são comportamentos de anos, que você não vai mudar do dia para noite, mas tudo tem um começo e vai ser agora esse começo. Vamos lá. Primeira coisa é a meditação. O silêncio, gente, ele é um remédio, vamos botar assim. O silêncio, quando você está em silêncio, meditando, você vai tirar tudo da sua cabeça. Você vai observar, você vai virar um observador dos seus pensamentos. A meditação, você acalma a sua mente, você fica no presente. Você observa a realidade exatamente como ela é, sem idealizações, sem medos, sem pensar no futuro, sem pensar no passado. Você fica no presente. No YouTube tem vários vídeos ensinando a meditar. Meditar mesmo, sem ser meditação guiada, eu falo meditar, ficar em silêncio. Isso ajuda muito a gente a se conhecer, evitar o sofrimento, a ficar mesmo no presente, ter um autoconhecimento. E isso cura muitos problemas, principalmente porque a gente aprende a estar no aqui, no agora, vivendo a realidade como ela é. A partir da meditação, você vai tendo um autoconhecimento, você vai tendo a possibilidade de olhar para dentro de você mesmo. E aí você vai começar a perceber as coisas que você gosta. O que você gosta? O que você admira quando você vê uma pessoa? Eu sempre admirei coisas muito bobas, por exemplo. Saber que a pessoa malhava, saber que a pessoa sabia andar de cavalo, saber que a pessoa passava um momento com a família dela e que ela amava aquele momento com a família dela e aquilo para ela era muito importante, tanto é que isso era prioridade na vida dela. Então ver isso era muito fantástico para mim. Saber que aquela pessoa tinha uma profissão e ela era boa naquilo, sabe? Que ela se dedicava. Isso pra mim era muito bacana. Saber que essa pessoa estava buscando se desenvolver, ganhar mais, ser mais próspera. Isso também sempre foi uma coisa que eu admirei. Então, esses são alguns pontos que eu admirei, que eu admirava. Então eu precisava ou melhorar alguns pontos em mim ou simplesmente enxergar as coisas que eu já tinha. Eu sempre fui muito esforçada no trabalho. Poxa, isso é uma coisa que eu admiro no outro, então eu posso admirar isso em mim também. Isso era uma coisa que só faltava mesmo eu enxergar com os olhos mais atentos. Mas, por exemplo, fazer atividade física não era uma coisa que eu fazia, então eu passei a fazer. Além desse benefício de eu admirar a mim mesma, de eu passar a ter uma admiração, porque eu estava fazendo algo que eu achava admirável, que era a atividade física, eu ainda tinha todo o bônus que a atividade física traz para mim de saúde. Então, esse é um ponto também aqui da solução. Ponto 1 da solução, meditação. Ponto 2 da solução, essa autoconfiança, fazer as minhas próprias coisas, ter as minhas próprias coisas. Isso traz muita confiança pra gente, isso ajuda a gente a matar muita coisa do que eu falei antes, principalmente dos medos. E o terceiro ponto é a atividade física mesmo. A atividade física tem muitos benefícios, tá? Ela traz pra gente confiança, fora toda essa questão química que ela provoca no nosso organismo, que traz prazer pra gente, deixa a gente mais relaxado,
faz a gente botar a nossa raiva pra fora, botar tudo que é de ruim da gente pra fora. Então a atividade física ajuda muito. Então esses são os pontos que eu trouxe aqui de solução pra você. Esse é o nosso primeiro vídeo. Tem muita coisa pra abordar e coisas que atrapalham o relacionamento. Não é só os medos, não é só enxergar os homens como ruins, tem outros pontos, mas eu vou trazer isso nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu quero que todo mundo aqui tenha um amor maravilhoso, verdadeiro, tá? Com muita alegria, muita felicidade e principalmente paz.